texto que o pastor Luciano deixou para vocês, que eu quero usar como introdução àquilo que Deus colocou no meu coração. Esse texto se chama O Ninho Vazio. Esse texto, O Ninho Vazio, é algo que eu vi da janela da minha casa. Eu vi um ninho de beija-flor, com a mamãe beija-flor chocando seus ovinhos. E na luminária da varanda eu vi um ninho de rolinha, cujo ninho já estava vazio. Um ninho com a mamãe beija-flor chocando seus ovinhos, e um ninho com a mamãe rolinha já batendo asas com seus filhotes já em alto voo. E aí eu escrevi uma crônica, um texto dizendo o seguinte: é muito lindo porque a mamãe rolinha e o papai rolinho nunca abandonam os filhotes enquanto os filhotes alçam voo. E assim acontece também com a mamãe beija-flor e o papai beija-flor. Eu não sei se você já teve o privilégio de ter um ninho desses assim pertinho de você. Pacientemente, perseverantemente, papai rolinha e mamãe rolinha se revezam no ninho até eclodirem os ovos. É a coisa mais linda. Entra dia, sai dia, entra semana, sai semana, eles se revezam para cuidar dos seus filhotes. E os filhotes então crescem. E aí o ninho fica pequeno, porque os filhotes começam a crescer dentro do ninho e eles não sabem ainda voar. Mais trabalho, mais zelo, mais dedicação, porque agora não é o aconchego, agora é o alimento. Eles saem, alimentam os filhotes e eles se revezam também, o papai e a mamãe. Coisa linda, irmãos, tanto com o beija-flor quanto com as rolinhas. E aí os filhotes crescem. E aí acontece um negócio muito interessante. Eles não sabem voar, mas eles vão aprender a voar. Então sabe o que acontece? Eles começam a dar pequenos voos fora do ninho. Só que aí eles voam, pousam num parapeito, ficam lá, pousam no outro parapeito e voltam para o ninho. Isso fica mais ou menos nessa lenga-lenga uma semana. E a papai rolinho e a mamãe rolinha sobrevoando os seus filhotes. E aí chega um dia que acontece um milagre. Chega um dia, o pastor Luciano, a Tereza e a Alissa chegam lá fora para orar o ninho está vazio. Por quê? Porque os filhotes já bateram asas. Mas aí acontece um outro milagre da vida. Os filhotes criam asas, os filhotes vão agora voar os seus próprios voos. Talvez seja por isso que o Salmo diz que os filhos são como flechas, né? Nas mãos do guerreiro. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Mas olha, é flecha, viu? Entendeu? É flecha. Um dia você vai ter que sacá-las e aí a aljava às vezes fica vazia, né? E os filhos vão construir os seus próprios ninhos. Mas aí acontece um negócio interessante que aconteceu comigo anteontem. Eu estava lá tranquilo, olhando para o meu aparelho de ar-condicionado completamente limpinho, sem o ninho da rolinha, porque foi lá que eles fizeram o ninho. Eu então fui lá, lavei o equipamento de ar-condicionado, botei spray, perfume, caltrine, botei inseticida. Falei, agora eu vou limpar aqui, porque eu estou precisando ligar o ar-condicionado, porque eu não queria ligar por causa do ninho que eles fizeram em cima do meu aparelho. E aí de repente, para o meu espanto, quando eu chego lá fora, a Tereza me chama e fala, Lu, chega aqui para você ver uma coisa. Na hora que eu olho, irmãos, não é que o casal de rolinha está fazendo outro ninho em cima do meu ar-condicionado? E de repente, o mesma ladainha traz as folhinhas, traz no biquinho e está começando a colocar outro ninho em cima do meu ar-condicionado. Aí eu pensei assim, a mamãe rolinho e o papai rolinho não ficaram satisfeitos só com 2 filhotinhos. Eu acho que eles querem encher a casa mais. Pastor, por que o senhor está dizendo isso tudo? Para dizer que os animais, irmãos, os bichos, eles são mais sábios do que nós. Por quê, pastor? Porque eu nunca vi um papai rolinha e uma mamãe rolinha abandonar um ninho e deixar os seus filhotes sozinhos. Eu nunca vi. Isso só acontece se um gavião matá-los, se um caçador matá-los. Mas se o curso normal da vida correr, eu nunca vi os filhotes ficarem abandonados
porque a mamãe rolinha resolveu bater asas e voar. Eu nunca vi os ovinhos do beija-flor ficarem abandonados, porque o papai rolinho resolveu bater asas e voar. Mas engraçado, entre os homens é assim. E às vezes isso acontece. O ninho vazio, quando ele vem de forma natural, quando ele vem de forma que os pais estão sempre presentes, criam seus filhos e depois entendem que os seus filhos são dardos e flechas a serem lançados, isso é o curso natural da palavra de Deus e do desejo de Deus. Agora, quando são os pais que abandonam o ninho, a tragédia se instala. E uma das causas, hoje, na nossa sociedade, do abandono do ninho, é a infidelidade conjugal. E eu quero falar sobre isso nessa manhã. E eu quero usar um texto, na minha opinião, dos mais famosos, de um caso de infidelidade que extrai, dentro desse caso, inúmeras verdades e princípios para que o seu ninho, o meu ninho, nunca fique vazio pela ausência dos pais. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, comigo. No segundo livro de Samuel, no capítulo 11, o texto diz assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então Davi enviou mensageiros a Joabe, dizendo: manda-me Urias, o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce a tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu para sua casa. Fizeram-no saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Respondeu-lhe Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives e vive a tua alma, eu não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou, e comeu, e bebeu diante dele, e o embebedou. À tarde, saiu Urias a deitar-se na sua cama, com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe, e lhe mandou por meio de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja, e deixai-o sozinho, para que seja ferido e morra. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. E saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Então Joabe enviou notícias e fez saber a Davi tudo o que se dera na batalha. Deu ordem ao mensageiro, dizendo: se ao terminares de contar ao rei os acontecimentos dessa peleja, suceder que ele se encolerize e te diga: por que vos chegaste assim perto da cidade a pelejar? Não sabias vós que haviam de atirar do muro? Quem feriu Abimeleque, filho de Jerubessete?
não lançou uma mulher sobre ele no muro um pedaço de mó corredora, de que morreu em Tebes? Por que vos chegaste ao muro? Então dirás: também morreu teu servo Urias, o Heteu. Partiu o mensageiro, e chegando fez saber a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado dizer. Disse o mensageiro a Davi: na verdade aqueles homens foram mais poderosos do que nós, e saíram contra nós ao campo, porém nós fomos contra eles até a entrada da porta. Então os flecheiros do alto do muro atiraram contra os teus servos, e morreram alguns dos servos do rei, e também morreu o teu servo Urias, o Heteu. Disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não pareça isso mal aos teus olhos, pois a espada devora tanto este como aquele, intensifica a peleja contra a cidade e derrota, e tu anima Joabe. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que o seu marido era morto, ela o pranteou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher, e lhe deu à luz um filho. Porém isso que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Deixa eu continuar só mais um pouquinho. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia uma cidade 2 homens, um rico e um outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos, comia do seu bocado, e do seu copo bebia, dormia nos seus braços, e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quisestes tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa do teu senhor, as mulheres do teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá, e se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o Heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porém me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que a tua própria casa, eis que da tua própria casa suscitarei o mal contra ti. Tomarei as tuas mulheres à tua própria vista e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz do sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança, que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Uma das grandes causas, irmãos, de ninhos vazios hoje é a infidelidade conjugal, é o adultério, são as relações sexuais ilícitas, extra-casamento. A mídia aplaude, a mídia divulga e a mídia celebra a infidelidade conjugal. Se você é adepto das novelas da Rede Globo, você sabe o que eu estou dizendo. A figura do pai e da mãe, fiéis um ao outro, tem sido abandonada da mídia secular há muito tempo. E quando eles o fazem como uma chacota, como um chacrinha, como alguma coisa ultrapassada e retrógrada. E aí, meus irmãos, isso tem permeado a nossa sociedade secular e tem alcançado também a gloriosa igreja do Senhor Jesus.
Não são poucos aqueles que dormem no colo das Dalilas e têm acordado sem força, sem poder, sem unção e sem autoridade alguma. Não são poucos aqueles que se utilizam da plataforma da igreja para de repente construir os seus impérios, seu poder, a sua influência, e se enriquecerem às custas da boa-fé do povo e, acima de tudo, de serem infiéis ao seu Deus. Há muitos irmãos que hoje estão flertando com o abismo, talvez caíram nessa teia do secularismo, que diz que não tem nada a ver, que hoje em dia as coisas são assim mesmo, e muitas vezes tem transtornado a sua família, deixando o ninho vazio, não porque os seus filhotes já cresceram e voaram, mas talvez você queira voar e deixar o ninho vazio e os filhotes sozinhos e abandonados. Davi foi o homem que flertou com o abismo. Davi foi um homem, irmãos, que se deixou influenciar pelos olhos. Davi foi um homem que no ápice do seu reinado, no ápice da sua fama, no ápice do seu poder, ele desceu no abismo mais profundo do pecado. Davi, irmãos, ele flertou com o abismo de forma extremamente perigosa, e é isso que eu gostaria de compartilhar com os meus amados casais nessa manhã. Quando nós flertamos com o abismo, nós nos expomos, irmãos, a graves e grandes perigos que nós detectamos nesse texto tão pedagógico, tão atual, tão urgente. Quando nós flertamos com o abismo, nós somos expostos, irmãos, aos perigos que o próprio Davi foi exposto, e no final vocês vão ver o que acontece com esse homem. Em primeiro lugar, querido, que perigos são esses, pastor? Que perigos são esses quando nós de repente flertamos com o abismo e enamoramos com a infidelidade conjugal? Quando a gente olha para o texto, irmãos, a gente vê em primeiro lugar que quando nós flertamos com o abismo, este abismo, ele pode nos tragar. No capítulo 11, aí que você tem na sua Bíblia, no versículo de 1 a 5, você vai ver comigo 4 atitudes de um homem ou de uma mulher que flertam perigosamente com o abismo. Atitudes que Davi deixou-se levar por elas. E aí, querido, esse abismo no final traga Davi. Pastor, quais são as atitudes de um homem ou de uma mulher que flertam perigosamente com o pecado, que flertam perigosamente com o abismo? Dá uma olhadinha comigo aí, meu amado. Em primeiro lugar, o texto diz que Davi estava aonde ele não deveria estar. O versículo de número 1 diz assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Veja o final do versículo 1. Porém Davi ficou em Jerusalém. O lugar de Davi não era ali. Na época bíblica e na época dos tempos bíblicos, todos os reis, todos sem exceção, saíam à guerra com seu povo, com seu exército. Naquele tempo os reis não ficavam no palácio. Naquele tempo existiam dias específicos para guerrear, dependendo do clima e da estação do ano. Então esses reis saíam com seus exércitos para lutarem as suas guerras. Mas Davi, irmãos, estava no ápice do seu poder, no ápice do seu prestígio. E aí deve ter pensado assim: olha, eu não preciso ir mais com os meus comandados, eles vão sozinho. E aí o texto, irmãos, é muito claro. A Bíblia diz que no tempo que os reis deveriam sair para a guerra, Davi permaneceu no palácio. Em outras palavras, a primeira atitude de um homem que flerta com o abismo é que Davi estava onde ele não deveria estar. Aquele não era o lugar dele. O lugar dele era no campo de batalha, mas ele estava no palácio.
Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Cuidado aonde você anda. Cuidado, minha querida, aonde você anda. Existem lugares, existem locais, existem estabelecimentos, existem algumas regiões, existem alguns locais que não é conveniente a um homem casado, a uma mulher casada. Eu sempre digo o seguinte: tem muita gente querendo continuar a viver a vida de solteiro casado. Cuidado, meu filho. Vida de casado não é igual vida de solteiro. A vida de casado tem novas responsabilidades, novas funções, novo propósito. A Bíblia diz que Davi estava aonde não deveria estar. Cuidado, minha querida e meu querido, aonde você anda, aonde você vai, em que locais você frequenta, porque tem determinados locais que um homem e uma mulher de bem, cristão e casado, precisam evitar. Amém? Pastor, qual a segunda atitude de um homem que flerta perigosamente, ou uma mulher com um abismo? Está aí no versículo 2. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, e ela era muito formosa. Em segundo lugar, irmãos, Davi olhou o que ele não deveria olhar. E o interessante, irmãos, que o texto aqui, o viu, não é viu de relance. O original aqui do texto, viu, significa viu e continuou vendo. Não é aquele negócio que você passa assim, dá uma olhada e fala, meu Deus. Ou que senão a mulher também, né? Que passa assim, você, meu Deus. Não, a Bíblia diz que Davi viu e continuou olhando. E o texto diz que a mulher era o quê? Muito formosa. Davi, irmãos, ele olhou o que não deveria olhar. Quando uma pessoa está ociosa, quando uma pessoa deixa que os outros façam as suas obrigações, quando a pessoa de repente se sente sem trabalho ou ociosa, ela coloca os seus olhos onde não deve colocar. O interessante é que Jesus lá nos evangelhos, ele diz que os olhos são o quê? A lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Sabe o que significa isso, irmãos? Os seus olhos são a janela da sua alma. O que você vê é o que você é. Portanto, meu querido, cuidado, sabe por quê? Porque o apelo hoje da mídia secular é para despertar esse forte apelo sexual nos homens e nas mulheres. Você sabe o que eu estou falando. Você sabe que hoje, irmãos, qualquer coisa, qualquer propaganda, qualquer apelo de produto que eles façam, eles lançam coisas que de repente atraem os seus olhos e os nossos olhos. Mas tome cuidado, querido, aonde você coloca os seus olhos. Desvie os seus olhos do mal. Veja aonde você tem posto os seus olhos, porque isso pode ser uma grande armadilha para levar você a cair e ser tragado pelo abismo. Sabia que Eva foi atraída pelos olhos? Sabia que Gênesis 3, Eva não foi atraída pelo cheiro, Eva não foi atraída pelo gosto, Eva foi atraída pelos olhos. A Bíblia diz que ela viu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Portanto, meu amado, se você quer se ver livre desse mal, desse abismo que muitas vezes tem tragado tanta gente, cuide dos seus olhos. Cuide que os seus olhos sejam postos em coisas boas, em coisas puras, e desvie os seus olhos daquilo que você sabe
que incendeia de forma pecaminosa o seu coração. Terceira atitude, irmãos, que eu vejo em Davi, de um homem que flerta com o abismo de forma perigosa. Davi se interessou por algo que ele nunca deveria se interessar. Dê uma olhadinha no versículo 3. Davi mandou perguntar quem era. Irmãos, Davi nunca poderia fazer isso. Davi mandou perguntar quem era, e disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu. Irmão, sabe o que Davi fez? Ele não só olhou, ele não só cobiçou, ele começou a questionar e a perguntar quem era a mulher. E aí a gente vê, irmãos, a terceira atitude de um homem que se aproxima e flerta perigosamente com o abismo. Ele começa a se interessar por algo que ele não deveria se interessar. Eu tenho muito medo, irmão, sabe de que hoje? Desses sites de relacionamento. Cuidado com eles. Eles podem tragar você. Cuidado com esses sites, que num clique você arruma alguém para se relacionar virtualmente. Cuidado, viu? Porque o negócio começa virtual. Davi começou virtual. Porque virtual, o que significa virtual? Virtual significa que vem dos olhos. Davi começou no virtual. Mas aí, irmãos, pulou, sabe para quê? Para o real. Ele chama alguém do palácio, ele arquiteta um questionário, ele já chama os seus serviçais, ele já passa por alguma coisa bem palpável e prática e real, e diz o seguinte: olha, eu quero que você me dê uma ficha dessa mulher. Em outras palavras, irmãos, Davi se interessou por algo que ele nunca deveria se interessar. Sabe por quem que você tem que se interessar, meu amado? Pelo seu cônjuge. E por mais ninguém, viu? Cuidado com esses sites de relacionamento. Eu tenho visto muita gente boa ser tragada pelo abismo por causa deles. Se você de repente é adepto a ter amiguinhas e amiguinhos em sites de relacionamento, deleta isso hoje em nome do Senhor Jesus. Davi se interessou pelo que não deveria se interessar. Quarta atitude: Davi agiu de forma que ele nunca deveria agir. Olha o versículo 4, irmãos, o que esse homem fez? Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. Irmãos, Davi fez com que a trouxessem na sua presença. Davi agora, querido, manda trazer essa mulher na sua presença. E ele agora comete o pecado, irmãos, de adultério com essa mulher. Se valeu da sua posição gloriosa e honrosa de rei. Se valeu da sua autoridade de mandar e ser obedecido. Se valeu, querido, da sua alta posição. E aí o que aconteceu, pastor? Ele maculou o brilho da sua carreira. Aquele que foi chamado o homem segundo o coração de Deus, subiu nos píncaros do poder e da autoridade, mas desceu no abismo do pecado e da imoralidade. A Bíblia diz, irmãos, que esse homem fez o que ele nunca deveria fazer, e ele se deita com essa mulher. E aí, irmãos, qual é a conclusão disso tudo? É que quando nós flertamos com o abismo, esse abismo pode nos tragar. E sabe o que aconteceu no caso de Davi? O abismo o tragou. Olha o que acontece no versículo 5. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Em outras palavras, irmãos, flertar com o abismo é extremamente perigoso, porque esse abismo, ele pode nos tragar, como tragou Davi. E a gente vê na vida desse homem algumas atitudes de alguém que flerta de forma perigosa com o abismo. Só para recapitular: primeiro, Davi estava onde não deveria estar. Cuidado, meu amado,
Cuidado, minha querida, aonde a gente anda, aonde você de repente frequenta, pode ser que não seja um lugar adequado para você. Pode ser um lugar que desperte a você e em você algumas afeições que contrariem o seu cônjuge e a vontade de Deus para você. Segundo, a Bíblia diz que Davi olhou o que não deveria olhar. Eu acho que a nossa geração precisa cuidar mais dos olhos. Eu acho que a gente precisa de repente dar um clique a mais na televisão, dar um clique a mais em algumas coisas no celular e não permitir que imagens que nos assaltem e que nos incendeiem o coração, quando de repente a respeito do nosso cônjuge, a gente começa a declinar e a retirar das nossas vistas essas coisas. Terceiro, a Bíblia diz que Davi se interessou por algo que ele nunca deveria se interessar. Não faz parte da nossa agenda, irmãos, esse tipo de coisa. Quando Deus uniu um homem com a mulher, principalmente diante de Deus, é para a gente viver até o fim, é para a gente ser fiel até o fim, é para a gente honrar até o fim, é para a gente viver até o fim, é para a gente cumprir os nossos votos até o fim, e não para que a gente fique cobiçando e se interessando por aquele que não é o nosso cônjuge. E por fim, irmãos, a Bíblia diz que Davi agiu de uma forma que ele nunca deveria agir. Veja, irmãos, como um abismo chama um outro abismo. Veja como que ninguém tropeça num prédio, a gente sempre tropeça numa pedra bem pequena. Veja, querido, que nada na nossa vida começa assim grandioso da noite para o dia, vai sendo construído aos poucos, e infelizmente até o pecado. Cuidado com aquela frase que você ouve muito: não, isso não tem nada a ver, não, eu sou forte. Não, isso tem nada a ver, não, eu aguento. Não, isso tem nada a ver, não, isso não me atinge. Cuidado, querido, sabe por quê? Porque o pecado, ele tem um poder gigantesco, e aquele que pensa estar em pé, diz o apóstolo Paulo, cuide para que ele não caia. O grande rei Davi, o homem que amava o Senhor, o profeta inspirado, o poeta maravilhoso, o músico maravilhoso, aquele que tinha uma pena sublime de escrever os salmos ao Senhor, aquele homem que amava o Senhor profundamente, irmãos, esse homem foi tragado pelo abismo, esse homem deixou-se levar pelo abismo. Portanto, meu querido, cuidado, porque quando nós flertamos com o abismo, nós somos expostos a grandes perigos, e o primeiro perigo é ser tragado pelo abismo. Mas em segundo lugar, querido, quando nós flertamos com o abismo, a gente vê a partir do versículo 6, eu quero ver com vocês, a gente vê também que esse abismo, ele chama outro abismo. Quando a gente olha o texto a partir do verso 6, o que a gente enxerga no texto? As reações de Davi quando ele soube da gravidez indesejada de Betseba. Pastor Luciano, quais foram as reações desse homem quando Betseba mandou avisar Davi: estou grávida? Irmãos, que coisa! O abismo realmente chama outro abismo, como diz o livro de Provérbios. E a gente vê quais foram as reações de Davi quando ele soube da notícia do que o pecado dele, irmãos, gerou. Primeiro, versículos 6 e 7, olha o texto. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo: manda-me Urias o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Em primeiro lugar, irmãos, Davi dissimulou as suas reais intenções. Quando Urias chega, quando Urias vem do campo de batalha, Davi vem com a lenga-lenga, irmãos. Como é que está a guerra? Para, gente. Como é que está Joabe? Que Joabe? Olha como Davi, irmãos, é dissimulador, hipócrita, mentiroso. Manda o moço vir da guerra. Quando ele chega, olha as perguntas de Davi: como é que está Joabe? Como é que está o povo? Olha aqui, o que ele diz? Como é que vai a guerra? Irmãos,
Davi lá queria saber de guerra, Davi lá queria saber de povo, Davi lá queria saber de Joabe, Davi não queria saber nada disso. Cuidado, meu amado. Primeira reação de Davi foi dissimular e esconder suas reais intenções. Eu acho que Davi, irmão, se esqueceu daquilo que o seu próprio filho, anos atrás, se escreveu, e aí sou eu que estou dizendo, viu? Talvez Davi tenha contado essa história para ele depois, e ele escreveu lá nos provérbios dele, que aquele que encobre as suas transgressões, jamais prosperará. Talvez Davi deve ter contado para esse menino lá na frente o que ele fez, e esse menino, quando cresce, se torna um rei sábio. Ele escreve, quem sabe, pensando na maluquice, na dissimulação do seu pai. Pastor, qual foi a primeira reação de Davi, provando que um abismo chama outro abismo? Ele dissimulou as suas reais intenções. Um homem dissimulado, mentiroso, que de repente, irmãos, se interessa por coisas que absolutamente não é isso que ele quer, só para maquiar uma situação. Pastor, qual foi a segunda reação de Davi? E essa para mim, irmãos, é a mais grave. A Bíblia diz que Davi tentou encobrir o seu pecado, e ele fez 3 tentativas para isso. Olha que coisa terrível. Ele tenta agora de todas as maneiras encobrir o seu pecado, e ele o faz isso de 3 maneiras. Primeiro, versículo 8. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa, lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Essa foi a primeira tentativa de Davi encobrir o seu pecado. Pastor, por que Davi quis chamar Urias? Claro, Davi queria chamar Urias para encobrir o seu pecado, e Urias deitar com a sua mulher, e de repente o filho que seria dele seria encoberto, dizendo que o filho era de Urias. Aí sabe o que Davi faz, irmãos? Além dele dissimular uma situação, além dele ser hipócrita, mentiroso, além dele chamar o rapaz, fazer um monte de pergunta para enganar o rapaz, que não era intenção nenhuma do coração dele, a Bíblia diz que ele usa a primeira artimanha, ele tenta subornar Urias. Sabe por quê? A Bíblia diz que ele dá um presente para Urias. Ô Urias, você é gente boa, faz o seguinte, vou te dar um agradinho, eu vou te dar um presente, agora faz um favor para mim, desce na sua casa, deita com a sua mulher, por favor. Eu vou te dar um presente para você ficar animado. Mas irmãos, a primeira tentativa de Davi encobrir o seu pecado não deu certo. Sabe por quê? Olha o que aconteceu no verso 9. Porém, Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu para sua casa. Em outras palavras, irmãos, Davi fez uma primeira tentativa. O que ele queria fazer? Subornar Urias, mas não deu certo. Aí sabe o que Davi faz? Ele arma uma segunda tentativa. Versículo de número 13. Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos do seu senhor, porém não desceu à sua casa. Você sabe que o álcool, irmãos, ele é um perigo, né? O álcool em excesso, tanto para a mulher quanto para o homem, fazem coisas que normalmente você não faria. O álcool tem esse poder inebriante de repente cair as amarras, derrubar os muros, e de repente te faz um sujeito impetuoso. Aí Davi pensou o seguinte: olha, não deu certo o presente, eu vou tentar um banquete. E a Bíblia diz que ele chama Urias na sua casa, põe a mesa, dá um banquete, e sabe o que ele faz? Ele embriaga Urias, e ele quer que Urias volte para sua casa embriagado. O sujeito fala: não, agora é a hora, agora vai ficar bacana. Só, irmãos, que a segunda tentativa de Davi também não dá certo. Olha o finalzinho do verso 13, o que diz: saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos do seu senhor, porém não desceu na sua casa. Irmãos, como Davi é vil. Eu fico imaginando, irmãos, um homem que tinha o temor do Senhor no coração, um homem que era rei de Israel, faz uma primeira tentativa, não dá certo, faz uma segunda tentativa, não dá certo. Eu fico pensando assim, como essa pessoa não para e pensa assim: meu Deus, o que eu estou fazendo?
não está dando certo, é porque eu estou fazendo a coisa errada. Mas veja, irmãos, como um abismo chama um outro abismo, e ele faz ainda uma terceira tentativa, e essa, irmãos, assim como na primeira parte do texto, uma coisa leva a outra pior, essa também leva a outra muito pior. Olha o que Davi trama agora, versículo 14, pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe, e lhe mandou por mão de Urias. Irmãos, Davi escreve agora uma carta de próprio punho, sela a carta com seu anel real, põe um pouquinho de cera, põe o seu brasão, tranca a carta, põe na mão de Urias. Verso 15, escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja, e deixai-o sozinho, para que seja ferido e morra. A primeira tentativa, irmãos, Davi tentou subornar Urias, não deu certo. A segunda tentativa, Davi tentou embriagar Urias, não deu certo. A terceira tentativa, Davi arquitetou o assassinato de Urias, e deixa eu te dizer uma coisa, deu certo. Deu certo. Lá no versículo de número 16, o texto diz assim: tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Irmãos, quando nós flertamos perigosamente com o abismo, este abismo, diz a Bíblia, chama outro abismo. Por quê? Porque até então Davi era apenas um adúltero. Agora, ele é o quê? Se o adultério, irmãos, é algo terrível, o assassinato é algo mais terrível ainda. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Esse é o segundo grave perigo daqueles que flertam perigosamente com o abismo. Quando nós flertamos com o abismo, irmãos, esse abismo chama um outro abismo. E agora, além de Davi ser um adúltero, um traidor, por quê? Porque a Bíblia diz que Urias era um dos seus valentes. Se você der uma olhadinha no texto em Crônicas e também aqui no livro de Samuel, você vai ver que Urias está entre um daqueles que a Bíblia diz que eram os valentes de Davi. Aqueles homens que dariam a vida por causa de Davi. E, irmãos, a moral desse homem e a conduta desse homem é tão elevada, que na segunda tentativa de Davi, quando ele de repente dá um presente para Urias, e quando ele manda Urias dormir na sua casa, sabe qual a justificativa que esse homem dá? Meu rei, como iria eu dormir com a minha mulher? Como iria eu deitar com a minha esposa? A arca do Senhor está lá, o teu povo está lutando, os meus colegas estão no campo de batalha, eu estou aqui, eu nunca vou deitar com a minha esposa em honra aos meus colegas. Nem assim, irmãos, Davi se tocou. Você pensou nisso? Nem com um testemunho desse, irmãos, de um homem íntegro, fiel, que pagou o preço de ser um companheiro leal e um súdito leal ao seu rei. Mal sabia ele o que estava sendo tramado pelas costas, vilmente por aquele rei, e mesmo assim, a Bíblia diz que Davi trama assassiná-lo, e ele é morto assassinado. E você quer ver uma coisa terrível? Ele levou a sentença de morte na mão, sem saber. Eu fico imaginando que a figura de Urias é a figura de Jesus, né?
Ele bem que poderia ser um tipo de Cristo. Estava nas suas mãos a sua condenação, pesava sobre os seus ombros a condenação, e ele se ofereceu como ovelha para ser sacrificado. O abismo, irmãos, chama outro abismo, e agora esse rei, esse homem, esse crente, esse homem tão temente a Deus, além de ser um adúltero, um traidor, um dissimulador, um mentiroso, agora ele é um assassino. Pastor, quais foram as consequências dos atos de Davi? Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Deus é justo. Todo pecado tem consequência. Mais cedo ou mais tarde, o pecado nos alcança. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos colher as consequências dele. Mais cedo ou mais tarde, aquilo que Jesus disse de forma profética lá nos evangelhos vai se cumprir. Tudo que foi feito debaixo do eirado, às escondidas, será um dia trazido à plena luz. Não tem jeito, irmãos. Nada é encoberto debaixo do sol. Nada, querido, fica acobertado por muito tempo. Mesmo querendo dissimular e de repente reagir de forma equivocada, tentando arrumar as coisas, um dia as coisas vão aparecer. E aí, irmãos, acontece a tragédia. Versículo de número 26, versículo de número 26, ouvindo pois a mulher de Urias que seu marido era morto, ela o pranteou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém isso que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Irmãos, quando flertamos com o abismo, esse abismo, além de gerar um outro abismo, além desse abismo nos tragar, além desse abismo nos levar a um outro talvez maior, quando nós flertamos com esse abismo cobra um alto preço. Pastor, quais foram as consequências dessa atitude de Davi? Quais foram as consequências da infidelidade e do adultério de Davi? A primeira consequência, irmãos, e eu termino agora na parte da manhã, é a insensibilidade para com o seu pecado. O texto que nós acabamos de ler, irmãos, é terrível, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quando passou-se o período do luto dessa mulher, a Bíblia diz que Davi traz essa mulher para o palácio, e sabe o que o texto diz? Que ela dá à luz uma criança, e essa criança nasce, e de repente Davi continua a viver como se nada tivesse acontecido. 1 ano se passou, irmãos, desde que Davi mandou Urias para o campo de batalha, e de repente, irmãos, estava lá o pecado diante dos olhos de Davi. Aquela criança de repente, irmãos, viria a nascer, e Davi levou a vida como se nada tivesse acontecido. Pastor, qual a primeira reação que a gente vê de Davi ao gesto insano que ele fez? É a insensibilidade, irmãos. Davi se tornou insensível com respeito ao pecado, trouxe para dentro da sua casa a mulher grávida e depois conviveu dentro da sua casa com seu filho, fruto do seu pecado, como se nada tivesse acontecido. O coração desse homem começou a ficar duro. Mas, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa: Davi era um homem de Deus. Davi era alguém escolhido por Deus. Davi era alguém que o próprio Deus escolheu para ser o rei de Israel e dele ter a linhagem gloriosa de Jesus Cristo, porque Jesus foi chamado filho de Davi. Oh, irmãos, que coisa graciosa é essa? Pastor, como Deus pode fazer isso com um homem desse? Simples. Deus escolheu Davi, e aquele que Deus escolhe, Deus não deixa ele na situação onde ele está. Deus resgata esse moço. E a gente vê, irmãos, que as consequências desse gesto de Davi foram consequências terríveis. Primeiro, o coração desse homem ficou insensível. Segundo, a Bíblia diz que Deus levanta Natã. Natã é uma bênção, irmão. Sabe o que significa a palavra Natã? Natã no hebraico significa dádiva de Deus. Natã é dádiva, Natã é um dom.
Natã é uma bênção. A Bíblia diz que Deus levanta esse homem e confronta Davi. A Bíblia diz que nesse confronto, irmãos, Natã também é duro com Davi. Por quê? Porque Natã profetiza todas as consequências que viriam sobre Davi, fruto dos seus atos. E vejam, irmãos, que são consequências terríveis. Quais são elas, pastor? Veja bem comigo, por favor, no versículo 9 e 10 do capítulo 12. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias o heteu feriste a espada. Engraçado, Davi acha que tudo ficou oculto, né? O profeta vem, irmãos, e discorre tudo o que aconteceu. Olha o que ele diz: a Urias o heteu feriste a espada. A sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Pastor, quem contou isso para Natã? Irmãos, Natã era um profeta de Deus. Natã chegou na autoridade de Deus e disse para Davi: olha, eu sei tudo que você fez, e isso que você fez vai ter consequência. Olha agora o versículo 10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o heteu para ser tua mulher. A primeira consequência é guerras e contendas familiares. Irmãos, que tristeza. Eu sempre digo o seguinte: o lar de um homem e de uma mulher tem que ser o seu refúgio mais sagrado. Guerras e contendas já tem muito lá fora. Lar é lugar de paz, de cura, de alívio. Lar é lugar da gente chegar às vezes com o coração em conflitos e encontrar dentro do lar o quê? Paz, segurança, tranquilidade. Lar, irmãos, não é lugar de contendas nem de guerras. Mas, irmãos, sabe o que Natã diz para Davi? Dentro da sua casa, jamais a espada apartará dos seus. Guerras dentro de casa, irmãos. E se você vê na sua Bíblia, depois você olha lá, logo no capítulo 13, as guerras começam. A Bíblia diz que Aminon, que era um meio-irmão de Absalão e meio-irmão de Tamar, coloca os olhos na irmã, deseja a irmã, seduz a irmã e estupra a irmã. Guerras. Aquilo que Davi fez com a mulher de Urias, Aminon fez com Tamar, a sua irmã. A Bíblia diz que esse homem possui a irmã, e Tamar, irmãos, era irmã de Absalão de sangue. E quando Absalão fica sabendo o que Aminon fez com a sua irmã, que também era irmã dele, porque Davi tinha várias mulheres. A Bíblia diz, irmãos, que ele arma um plano, que ele arquiteta um plano. Ele dá um churrasco, viu, Antônio? Chama o povo para uma festa, dá um churrasco assim maravilhoso e convida todos os filhos do rei. Vamos celebrar, vamos nos alegrar. E aí a Bíblia diz, irmãos, que quando eles estavam lá, Absalão deu ordem para matar Aminon. E aí, irmãos, quando Davi soube da tragédia, ele chora, ele pranteia, porque talvez ele se lembrou das palavras de Natã, que a espada vai estar dentro da sua casa. Guerras e contendas familiares, não vale a pena a infidelidade conjugal, não vale a pena. Pastor, qual a segunda consequência que Deus trouxe para esse homem, para quebrar o coração desse homem? Versículo 11 e 12, assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal contra ti. Irmãos, isso para um homem é a pior coisa do mundo. Você pode ter inimigo em todos os lugares. Você pode ter inimigo na empresa, que às vezes é normal, o cara quer o seu cargo, o cara quer puxar o seu tapete, o cara quer se sobressair aos outros, o cara quer armar uma cama de gato contra você. Talvez você tenha inimigo, não sei, aí fora,
Mas irmãos, inimigos dentro de casa. Dentro de casa. A Bíblia diz: eu suscitarei inimigos dentro da tua casa. Versículo 11. E eu suscitarei o mal contra ti. Irmãos, quando o mal vem de fora, a gente até aguenta, né, César? Mas quando o mal vem de dentro, irmãos, isso machuca a gente. Isso nos arrasa. Mal de dentro da vida, da tua casa eu suscitarei o mal contra ti. Eu tomarei as tuas mulheres, e aquilo que você fez oculto no seu palácio, eu vou fazer à luz de todo Israel, no eirado da casa, todos vão ver o que você fez oculto. Versículo 11. Se você for depois, lá em 2 Samuel capítulo 16, versículo 22, a Bíblia diz que quem usurpou o trono do pai? O seu filho. Quem arquitetou um plano sórdido para expulsar Davi de Jerusalém, e de repente a Bíblia diz que ele sai cabisbaixo e humilhado, com gente jogando pedra em cima dele? Quem? Absalão. Quando Davi sai de Jerusalém, irmãos, e o séquito, os seus valentes com ele, a Bíblia diz que tinha um homem jogando pedra no rei e amaldiçoando o rei, jogando pedra no rei e amaldiçoando o rei. Um dos seus valentes diz assim: Senhor, o Senhor quer que nós matemos esse cão sarnento? Davi vira para o seu valente e diz assim: não, deixe que ele jogue pedra, pode ser a mão do Senhor para me humilhar. Deixe que ele lance as pedras. Deixe. Nessa altura do campeonato, irmãos, lá na frente o coração de Davi já estava macio de novo. Mas sabe o que Absalão fez, irmãos? Ele expulsa o pai de Jerusalém, ele toma o trono do pai. E sabe o que ele faz? Porque naquele tempo, para você se colocar como um rei diante do povo, você ficava com as mulheres do rei. Ele pega todas as concubinas de Davi, sobe com essas mulheres no eirado do palácio e faz sexo com todas elas, e todo o povo lá embaixo vendo. Segundo Samuel capítulo 16, versículo 22, pode ir lá conferir. Em outras palavras, irmãos, guerras, contendas familiares, humilhação e vergonha públicas. Não vale a pena, irmãos. Não vale a pena você flertar com um abismo. Não vale a pena você colocar os olhos onde não deve. Não vale a pena você se interessar por aquilo que não deve. Não vale a pena você agir contrariamente à palavra de Deus e ao seu cônjuge, à sua família. Não vale a pena, irmãos. As consequências são terríveis demais. Pastor, acabou? Não. Não. Pastor, mas Deus é cruel, hein? Por que será que Deus trouxe isso tudo contra Davi? É a mesma razão por que Deus fez Jesus sofrer tanto por sua causa. Mesma coisa. Quando a doença é grave, o remédio é forte. Quando a doença é séria, a medicação tem que ser potente. Quando a doença já tomou conta, você tem que dar uma porretada forte. Sabe por quê? Porque senão não vai debelar a doença, não. É por isso que o remédio de Deus para o homem foi forte. Foi a morte do seu filho naquela cruz. Por amor de você, meu bem. E é por isso, irmãos, que a disciplina de Deus foi tão forte com Davi. Sabe por quê? Porque a doença de Davi estava muito grave. Ele tinha pecado, ele estava com o coração duro, e ele estava caminhando para algo pior ainda, e Deus interviu para a glória dele. Amém? Você acha que acabou?
Não acabou não, querido. Pastor, quais foram as consequências dos atos de Davi? Primeira consequência, insensibilidade com respeito ao pecado. O coração de Davi ficou insensível. Segundo, guerras e contendas no seio da sua casa. Terceiro, humilhação e vergonha, que Davi foi exposto diante de todo o seu povo, que o amava tanto, através do seu filho Absalão. Mas em último lugar, irmãos, a dor maior de um coração de um pai, o que é? A morte do seu filho. Olha o que Deus diz para Absalão no versículo 14: mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Você conhece o texto? A Bíblia diz que Natã foi para sua casa, e quando o menino nasce, a Bíblia diz que Deus faz esse menino enfermar por uma semana. E Davi se tranca no quarto e ora por esse menino, e jejua por esse menino, e chora por esse menino. Mas deixa eu te dizer uma coisa nessa manhã, querido, e vou terminar. A palavra de Deus, ela se cumpre. A vontade de Deus é soberana. Davi orou, Davi jejuou, Davi clamou, Davi pediu pela vida do seu filho. Pastor, por que Davi pediu? O próprio texto diz, porque Davi entende que Deus é misericordioso e poderia mudar de ideia com respeito a Davi, mas não mudou. Sabe o que aconteceu? Depois de 7 dias, esse menino doente morreu. Quando flertamos com o abismo, querido, e eu quero concluir para depois do nosso café, eu mostrar a você como Deus é misericordioso e bondoso, como Ele age conosco, com seus filhos, para nos resgatar dessa situação tão perigosa que às vezes nós nos enredamos nela. Então, primeiro, quando nós flertamos com o abismo, cuidado, esse abismo pode nos tragar. Não brinque, querido, com essas coisas, não brinque com o pecado. Quando flertamos com o abismo, segundo, esse abismo, ele tende a chamar um outro abismo. De adúltero, Davi passou a assassino. E em último lugar, nós vimos que quando nós flertamos com o abismo, esse abismo cobra um alto preço. As consequências, irmãos, foram cruéis demais, foram duras demais. Sabe por quê? Porque o pecado de Davi foi grotesco demais, foi traiçoeiro demais, maculou demais a figura de Davi. Mas deixa eu te dizer uma coisa: quando você abre o livro de Atos, quando você abre o livro de Salmos, quando você abre o Novo Testamento, você vai ler lá o cego Bartimeu, em Marcos capítulo 10, quando ele está sentado à beira do caminho, e ele vê um tropel de pessoas, escuta um tropel de pessoas passando, e aquele burburinho mencionando talvez o nome de Jesus. Aquele cego sentado na beira do caminho começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Pastor, quem pode imaginar um negócio desse? Jesus, filho de quem? Sabe o que significa isso, irmãos? Deus pode restaurar, amém? Deus pode perdoar, Deus pode mudar a história, Deus pode arrancar esse tipo de coisa do seio das nossas famílias, e Deus ainda pode te usar de forma poderosa e maravilhosa, se você realmente for aquele que Deus ama e que Deus chamou. E é isso que eu quero concluir essa mensagem dessa manhã, amém?